Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, do dia 1º de Tevet, sexta-feira, Rosh Chodesh, e a sexta vela de Hanukkah. Estávamos falando da vantagem do estudo de Torá, que é diferente do que as demais leis, onde nas leis práticas existe a criatura como um objeto, um veículo de fazer a vontade de Deus, mas o veículo continua existindo como objeto e não se enxerga visivelmente que Deus está ali. Se vê apenas a criatura. Diferente é o caso de uma mente, quando ela mergulha nas leis da mente, e a lei da mente nada mais é que estudar a lei e a vontade de Deus, ela tem uma ligação intelectual mental com Deus. Pois no conteúdo mental, a fusão é muito maior do que no conteúdo técnico de objeto. O valor de objeto, se tem algum objeto que tem que se relacionar com ele, ele não deixa de ser um objeto separado de ti. E visivelmente você não vai ver que ele é parte do Criador também, se é no mundo físico. E Mashiach ainda não chegou. Diferente é na questão de estudar a Torá. Se a pessoa parar de estudar, vai perguntar para si mesma: o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou processando a vontade de Deus, pela qual Ele planejou e criou todo o universo. Então, estou processando uma coisa divina. E esse processamento inclui que você está dentro do território divino, e esse território divino, digamos que é como o mar, que permeia toda a tua essência, todo o seu ser está permeado do conteúdo divino cujo território você invadiu. Então você está por dentro e por fora, por toda parte, ligado no seu Criador. Eu não vi isso aqui escrito, mas tem uma lei que diz, por exemplo, que todas as criaturas feitas da água, como peixes e outras criaturas marítimas, se fizer, por exemplo, um banho ritual e não tem água, colocar ali apenas peixes e outros seres aquáticos e mergulhar ali, é como se estivesse dentro da água. Quer dizer, isso aqui me vem, eu que trouxe esse exemplo aqui. Talvez dá para dizer que da mesma maneira aqui, terá comparado com água também. Quando a pessoa está dentro da água, como um peixe dentro da água, que ele não é apenas um ser separado. Por um lado ele é visto como separado, por outro lado ele é um desdobramento da existência da água. São as criaturas aquáticas. E elas estão constantemente ligadas à sua fonte, que nem uma raio de luz não pode viver se tiver uma obstrução entre ele e a sua fonte luminosa. Um ser aquático não consegue viver longe da sua fonte vital, diferente do ser terrestre, que consegue se separar da terra e viver. Mas o ser aquático tem que estar na água. Quer dizer, a condição dele dentro da água é uma e fora da água é outra. Fora da água ele se torna um objeto separado da sua fonte vital. E lá ele está ligado na sua fonte energética, que lhe permite aquilo que ele é, ser um peixe vivo. Assim, o judeu dentro da Torá também é um ser onde se enxerga a dependência constante para viver, espiritualmente para viver. Ele pode ser um objeto separado que nem um peixe morto, mas ele não vai chegar na sua qualificação ideal. A sua qualificação própria, sua realização própria ideal, só é permitida quando ele está dentro da sua fonte energética, onde ele serve como mais uma faceta dela mesma. Seguindo aqui o Tânia, isso aqui foi só um resumo da parte de ontem, com mais um exemplo então. O exemplo foi que fizeram um mergulho dentro de peixes, como se estivesse mergulhado dentro da água. Eles são uma água viva, uma água transformada em peixes, mas é uma água, de certa maneira. Bom, isso aqui é seguindo então a parte do dia 1º de Tevet. E essa é uma vantagem extraordinariamente grande, infinita, da lei da mitzvah de conhecer a Torá e conhecer, quer dizer, lembrá-la de cor, lembrar a Torá, entendê-la profundamente, mais do que as mitzvot feitas com o poder da ação, dos braços, das pernas, e mesmo as mitzvot que dependem da fala, inclusive a mitzvah de pronunciar as palavras da Torá com a boca. Quer dizer, tudo aquilo que depende de um órgão físico é um tipo. A parte mental do estudo de Torá, como lembrá-lo e se esforçar para entendê-lo com todos os detalhes,
tem uma vantagem. Todas as mitzvot feitas por um órgão físico que fala ou que faz, dá para se dizer que o santo bendito seja o Criador, ele reveste a alma que faz a lei de uma maneira que a luz divina envolve da sua cabeça até a sua perna, quer dizer, toda ela realmente faz uma mitzvah só com o braço, mas todos os teus poderes emocionais e mentais e ativos se recebem um catalisador que torna eles diferentes. Mas o que é? É de uma maneira de envolvimento por fora. Quer dizer que eles não sentem que eles deixaram de ser aquilo que eles eram. Não está dentro deles, repercutindo. Externamente, eles vão encontrar fatores que vão lhes causar sensibilidade maior e vida espiritual melhor. Mas eles não sentem imediatamente, na hora de colocar um tefilim ou mexer um etrog lulav, que eles não são mais a mesma pessoa. Talvez se ele fizer a mitzvah aquela com amor e temor muito fervente a Deus, se abrir para ele uma janela mental, naquele momento, por causa daquela parte mental, por causa daquele estado de espírito, então ele vai sim sentir-se outra pessoa. Mas se for só pelo mero lado físico da coisa, não sentiria essa outra pessoa. Agora, quando se estuda a Torá, e quando se conhece ela, na parte de usar a mente com esforço para lembrar ou não esquecer, ou para entender uma coisa profunda, além da qualidade que Deus realmente também envolve em todo ele, também tem um efeito colateral divino de fazer aquela pessoa encontrar sempre sensibilidade maior e presença divina em tudo. Além disso, repercute dentro dele a sabedoria divina. Aquilo que a sua mente absorveu, conseguiu aderir àquela informação. E conter aquela informação. Tudo que a pessoa consegue, de acordo com sua capacidade de memória e de entendimento nas leis da Torá diversas, das leis, da parte moral e filosófica, cabalística, tudo que foi Torá, tudo que foi mitzvah de estudar. Além daquilo gerar um efeito colateral divino em si, na pessoa, transforma a pessoa imediatamente. Aos poucos ele vai curtindo o ser dele ele mesmo. Digamos assim, mudou, tomou um remédio e tornou-se outro pH, o pH do sangue dele, digamos assim. A partir daquele momento, um exemplo apenas. E já aqui, na hora de consumir uma Torá, de conhecer uma Torá, a Torá penetra a alma do homem, penetra a sua mente, está contida dentro deles. Por isso ela é chamada o pão e o alimento da alma. Isso aqui é um exemplo, uma metáfora do pão físico. Assim como o pão físico ele alimenta o corpo. O pão entra no corpo, o corpo absorve, dissolve o pão, absorve os componentes dele e torna aquele pão, torna-se aqueles componentes aí deixam de ser pão, transformam-se em sangue, em carne, que faz parte do ser. Inclusive parte daquela energia se solta na forma de energia que permite a continuidade da vida. A presença da alma no corpo não depende apenas da produção de mais sangue e mais carne, mas sim de uma energia em formato energético. Hoje conhecemos a eletricidade e outras formas de energia que não são objetos como carne e sangue. E aquilo permite a alma estar presente dentro do corpo e se manter. Quem lê os livros fundamentais da Torá sabe que todo corpo, todo ser, é feito de 4 elementos contrários, fogo, ar, terra e água, que tendem a se separar. Tem uma tendência natural e inata de se separar. E a alma junta eles. E segura eles juntos. E ela junta inclusive as energias necessárias para mantê-los juntos. Assim, a partir da alimentação, a pessoa vive aquele momento e garante a continuidade da vida dele por diante. Da mesma maneira, essa aqui é uma metáfora, da mesma maneira, no estudo da Torá, quando a pessoa contém a informação divina em sua alma, estuda bem, aprofundando sua mente, até que aquilo adere à sua mente e se torna uma coisa só com o seu ser, ele não esquece mais, aquele entendimento, aquela visão de mundo, aquele estado de espírito
descrito naquela parte da Torá repercutiu nele. Ele está naquele estado de espírito. Alguns estão naquele estado de espírito sempre, alguns têm diversos estados de espírito descritos na Torá. Amor a Deus é um, amor a Deus é outro, e tem diversos. Gratidão, outras formas. Mas mesmo assim, aquilo que ele estudou hoje, você não vai estar no primeiro plano, vai estar no segundo plano, no terceiro plano somente. Ele não esqueceu. Aquilo está repercutindo dentro dele. É uma união que alimenta a alma e vive dentro dela. E isso é concedido a partir de quem? Do santo, do bendito seja, que é a vida da vida, a fonte verdadeira e total da vida. O infinito bendito seja. Que ele está se introduzindo naquela alma através da roupagem de uma linguagem intelectual de criatura. Quando a pessoa consome aquela linguagem intelectual com os seus conteúdos, ele consome aquilo que está dentro daquilo, que é a vida em si, a vida do universo em si. E sobre isso diz o rei Davi: a Torá está dentro das minhas entranhas, comparado com o alimento. Como diz o Rabi Hamital no Etz Chaim, portal 44, capítulo 3, que quando depois a pessoa vai para outro mundo, vai para o paraíso, o Gan Eden, no Gan Eden tem alguns tipos de recompensa. Tem uma recompensa de um prazer, de uma vestimenta, que essa aqui é a recompensa das mitzvot práticas que a pessoa fez. A pessoa faz várias mitzvot práticas, e lá no paraíso está se apresentando diante de Deus, conhece a grandeza de Deus, conhece que Ele é onipresente, e sente o prazer de estar lá bem apresentável, vestido com adornos inteiros e bonitos, que são as boas ações que ele fez. Agora, a Torá que ele fez se transforma naquela alma sentindo no paraíso, no Gan Eden, bem alimentada. O alimento das almas que ocuparam-se nesse mundo em estudar a Torá, desde que aquele estudo não foi por interesse segundo a intenção. Torá Lishma. O que é Torá Lishma? Torá por Torá. Sobre isso fala o livro de Zohar. Torá por Torá seria a pessoa estuda para conectar a sua alma no Criador, através de conter, através de alcançar e aderir à informação divina da Torá, de acordo com a sua capacidade mental. A pessoa sabe pouco, não faz diferença. Aquele pouco que ele sabe, ele processa e reprocessa e decora, nem que fica dizendo salmos a vida inteira apenas, está se ligando no conteúdo divino. Que isso é a essência do estudo de Torá. Está no estado de espírito de consumir o conteúdo divino que tem disponível e não consumir conteúdos terrestres e passageiros e carnais. Além disso, foi explicado, continuando essa relação de metáfora entre vestimentas e alimento, foi dito que o alimento é uma energia interna, quer dizer, você sente que ela se torna parte de ti. Os vestimentos não se tornam parte de ti. São uma coisa benéfica que ajuda, mas você nunca vai sentir parte deles. Estão te envolvendo. Estão te ajudando por fora. Sem que sejam parte de ti. Por isso falaram os sábios que o estudo de Torá, por um ponto de vista, pesa mais do que todas as leis juntas. É a mitzvah que mais pesa, porque as outras leis práticas não se tornam parte de ti, são apenas vestimentas para a alma. Mas quando se faz Torá, é a única mitzvah, a única situação onde você consegue alimentar a tua alma, consegue fazer o conteúdo divino ser parte de ti mesmo, não apenas um ajudante externo. E ainda dizem que a Torá tem os dois lados. Ela tem o lado, como falamos na parte mental, na mentalização, você consome o conteúdo e também você está mergulhado dentro dele. Assim também na Torá, ela é alimento, quer dizer, você consumiu, ela se tornou parte de ti, mas também aquilo te envolve todo. Você sente que aquilo é maior do que você. E você que está dentro daquilo. Então é um estado de espírito, de fusão. E quando a pessoa está consciente que está aqui se fundindo no conteúdo divino, está fundindo-se no Criador, que forneceu esse conteúdo. E ainda mais quando a pessoa estuda com a boca falando de voz alta, que é assim está dito o Talmud, que a pessoa que estuda de voz alta, aí aquela Torá não vai ser esquecida dele, ajuda a não esquecer. Se for apenas pensando e lendo com os olhos, vai acabar esquecendo.
que a energia investida na fala também se torna uma luz envolvente, quer dizer, uma vestimenta, uma proteção, para que aquele estado de espírito seja constante, seja mantido e não seja dissolvido. E essa ajuda é externa. Quer dizer, você não vai sentir a diferença imediatamente. Se você falou de voz alta e estudou com a boca ou só com o pensamento. Mas para depois ajuda. Tem a sua qualificação, um estudo falado. Até aqui a porção do Tânia do dia 1º de Tevet, Rosh Chodesh Tevet.